Melhor aí? Melhorou. Obrigado. Valeu. Então, vamos lá, vamos começar mais material aqui de direito penal, né, dando continuidade ontem. Ontem nós começamos, né, fizemos uma revisão rápida, né, de crime culposo, crime doloso, crime culposo. Começamos, né, falamos sobre o crime péter doloso, que é onde há no crime antecedente o dolo, no consequente o culposo, né? Então, na verdade, há dois fatos típicos. No primeiro, você é doloso, no segundo, você é culposo. A gente chama de crime péter doloso. Explicamos aqui que o gênero é crime qualificado, no qual a qualificação aqui é o doloso, né? O crime péter doloso é uma espécie, né? Doutrina do esquema, no entanto, crime péter doloso do crime qualificado pelo resultado. Um crime qualificado pelo resultado é aquele no qual, com um determinado resultado, teremos aplicação de uma circunstância qualificadora. Onde foi que ele falou isso? Aqui no delito péter doloso, o resultado se qualifica o crime necessariamente culposo, ou seja, no dolo, ou seja, há dolo na conduta inicial e culpa em relação ao resultado que efetivamente ocorre. Depois vimos o iter crimes, né, que é o percurso do crime. Iter é o percurso. Vimos a cogitação. Vimos o conatus remotus, que é os atos preparatórios, né? Nós começa a agir. Vimos que há os atos executórios, e nos atos executórios você tem algumas teorias. Nos atos executórios você tem a teoria material, de hostilidade ao bem jurídico, né? Que é somente na situação inicial, você já começa já computar o ato executório. Então, o fato de você se esconder numa mata, atrás de um muro, para esperar alguém, você já iniciou os atos executórios. Temos a teoria objetivo formal, que só conta no momento, o ato executório só é realmente quando você, né, já começa a fazer o fato típico propriamente dito, núcleo penal. Se é matar, se você começar a atirar na pessoa ali, é o ato executório em si. Na outra teoria, ali você já estaria muito tempo no ato executório, né? Você já teria passado a fase de atos preparatórios, você já estaria executando na teoria anterior, né? E aí, no Brasil, essa teoria objetivo material, que seria tanto se esconder atrás de um muro, atrás da mata, quanto fazer o ato de atirar, de esfaquear, já é um ato executório, né, pela teoria. Você já está executando, você já não está mais na fase preparatória, você já está executando. Isso é importante a gente entender rapidamente isso, que a gente vai passar agora para a fase de saber se o crime foi tentado ou não. Se houve um arrependimento ou se não houve arrependimento eficaz, né? Para saber se há ou não aumento ou redução da pena. Teoria objetiva individual. A teoria objetiva individual leva em consideração, né, a questão individual da vítima, ou seja, do agente. Você está executando, o objetivo individual você está executando, se do ponto de vista seu você já está no ato executório. No objetivo material do ponto de vista de quem analisa o crime. Se você olhar que a pessoa estava atrás da mata e na verdade ela estava esperando a outra pessoa, mais do ponto de vista social, esperando a pessoa para matar, ela já começou o ato executório do crime. No objetivo individual, não. Você tem que saber exatamente que a pessoa estava com essa intenção, entendeu? Como se ela tivesse dolo. Ela estava atrás da mata realmente, né, esperando a pessoa para matar ou não? Então, Para dizer objetivo material?
É no objetivo individual. No individual. O Brasil? Não, Individual? no Brasil é teoria objetivo material. Objetivo material, tá. Objetivo material. O objetivo material é independente do que você está pensando. Eu acho que você já estava nos atos executórios. Tem a teoria objetivo material, que ela fala o seguinte: para esta definição do que é um ato executório, passa necessariamente pela análise do plano do autor do fato, ou seja, da pessoa do seu dolo, né? Assim, seriam atos executórios aqueles que fossem imediatamente anteriores ao início da execução da conduta descrita no núcleo do tipo: José quer furtar uma casa e invade a residência. Neste caso, mesmo não tendo ainda dado início à subtração, já haveria o ato executório. Então, no objetivo individual, você analisa a individualidade. Ele pulou o muro, ele já está fazendo aquilo. Ainda que pular o muro ainda não seja o objetivo dele, né? Um ato seria, na teoria anterior, um ato preparatório, mas para a teoria objetiva individual é um ato executório, porque ele está indo na direção de subtrair o bem, já pulou o muro. Vimos a consumação, né, que é a realização do núcleo do tipo penal, ou seja, aquele verbo matar, né, o verbo exigir, um verbo guardar, ou seja, a consumação ali. O exaurimento é o consumação, né, o posterior consumação do delito. No caso do roubo, é eventualmente vender para outra pessoa. No caso da corrupção, é o recebimento do dinheiro, ou seja, a coisa posterior àquela do que a gente chama do núcleo do tipo penal. O núcleo é roubar. Você roubou, subtraiu a coisa. Só que você foi lá e quebrou, né? Jogou fora. O que você fez depois não interessa, você já subtraiu. Aí vai usar o alimento do crime. Se você vendeu para outra pessoa, se você quebrou, mas o celular era tão ruim que eu roubei que eu quebrei. Fiquei com raiva que o celular era antigo, quebrei. Mas o crime você já cometeu na hora que você subtraiu. Essa questão de você pegar e com raiva quebrar é o exaurimento do crime, ainda que não tenha tido utilidade para você, mas você já fez o que deveria ter feito no núcleo penal. Não é que deveria ter feito, do núcleo penal você já cometeu o crime. Agora a gente vai entrar no tema novo de hoje, foi só uma revisão rápida para a gente entender a tentativa, né? Entendendo o que é cognição, ato preparatório, ato executório, consumação, exaurimento. A gente vai ver o que é tentativa. Deixa eu botar para cá o computador. Todos os elementos... Peraí, deixa eu botar para cá. Acho que me mexeu aqui no computador. Peraí. Todos os elementos citados como sendo partes integrantes do fato típico, conduta, resultado naturalístico, nexo de causalidade e tipicidade, são elementos do crime material consumado, que é aquele no qual existe o resultado naturalístico e no qual este resultado efetivamente ocorre. Lembrando que o resultado naturalístico ele só ocorre no crime material. O que é o crime material? Aqueles crimes que envolvem, né, a coisa física, né? Porque tem crimes que não envolvem coisa física, que são os crimes que a gente chama de crimes formais e crimes de mera conduta. Ou seja, não vai ter um resultado naturalístico. Então, a tentativa é num resultado naturalístico. Então, ele está falando assim, todos os elementos citados como sendo partes integrantes do fato típico, quer dizer, parte integrante do fato típico, a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade, são, no entanto, elementos do crime material consumado, que é aquele que se exige de um resultado naturalístico e no qual este resultado efetivamente ocorre. Então, disse o crime consumado, quando nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Então, consumado, né, a consumação com todos os elementos do crime. Conduta, né, o resultado, o nexo de causalidade, a tipicidade. Ou seja, o crime foi consumado que você provou, né,
provou que tá todos os elementos dele. A conduta do agente, né? O resultado, né? O nexo de causalidade, se a conduta e o resultado, né? E essa tipicidade, ou seja, se houve dolo, se houve culpa, né? Se está enquadrado corretamente. Tentado, aí um crime considerado tentado, quando iniciada a execução, lembrando que tem a fase da cogitação, atos preparatórios e iniciada a execução. Lembra que tem várias teorias de atos executórios. Então, iniciada a execução, na nossa teoria, a teoria objetivo material, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, você iniciou e por circunstâncias alheias à vontade do agente, você diz que o crime foi tentado. Então, você iniciou se escondeu atrás da árvore, do muro, né? Já estava ali, ou iniciou, né, o disparo, ou tentou já executar a facada, por circunstâncias alheias, você não consumou, não matou a pessoa, o crime é tentado. Eu lembrei de ontem. Ontem eu parei um pouquinho para ver TV, que eu nem gosto de assistir TV, na verdade. Aí estava passando lá o jornal, um policial com um revólver na coxa, e estava bebendo num bar, e o dono do bar veio falar alguma coisa com ele, ele pegou o revólver assim, botou no pescoço do cara e atirou, né? Nitidamente a câmera mostrou. Aí a repórter falou, o suspeito, né? Então eu lembrei ali, opa, não quer levar processo não, caso o cara seja absorvido, né? Então lembrei disso aí. Tá nitidamente o cara é culpado, porque foi ele que apontou, ele que atirou, né? Independente do motivo, até porque não teve discussão, mas a repórter tomando as devidas precauções para que, né, não haja não receba o processo. Não receba o processo. Aí eu lembrei de Geo. Esse caso aí é o quê? Qual o princípio? Desculpa, no caso de quê? Nesse caso aí, que a repórter falou isso, ela está usando o princípio na qual o policial tem direito. Qual o princípio? Da defesa, né? Da ampla defesa, não? Não. Ampla defesa é você se defender. Espera aí. Da culpabilidade? Seria o nome parecido presunção com esse. De inocência. Presunção de inocência. Presunção de inocência. E não será considerado culpado até o trânsito e julgado. E aí esse princípio da presunção de inocência gera algumas consequências. Quais consequências? Primeiro, o juiz não pode determinar prisão para ele, aleatória, ou prisão, né, vamos dizer assim, que não seja por causa de... como é que a gente chama? Tipo assim, está dificultando o processo, né? Ele é perigo para a sociedade. Ou aí seja, pode, você não aí pode. Se ele... O que eu estou dizendo é o seguinte: o juiz não pode determinar uma prisão, que a gente chama de arbitrária, só porque tem comoção social. Às vezes existe isso, deveria estar preso, fez isso. Não, peraí, ele é inocente, tá nítido que foi ele. Mas eu só posso prender ele nas hipóteses legais. Não existe uma hipótese legal porque apareceu na imprensa, porque a população está fazendo passeata. Ou seja, você não pode prender a pessoa por causa de uma comoção social. Você tem que cumprir a lei. Quais os requisitos da prisão preventiva, né? Ou os requisitos da prisão provisória? São esses. Ele está enquadrado? Não. Então, infelizmente, vai ter que é réu primário, vai ficar em liberdade. Pode ser o pior crime que for, mas não está enquadrado, né, nas hipóteses previstas. Nas hipóteses previstas de prisão preventiva. Depois a gente vai estudar, tem uma aula de prisão preventiva, de prisões, né, medidas. E a outra, esse é um dos aspectos da presunção de inocência, de que deriva do princípio da presunção de inocência. O outro que deriva é a parte, isso daí a gente chama de a parte interior do processo, né? É a parte material da presunção de inocência. A parte exterior, a parte subjetiva ele vai ser considerado inocente.
Ele não pode ser culpado. Ou seja, nem o juiz pode tratar ele assim, nem a imprensa pode tratar ele assim. Então, por isso que ela não pode falar que foi ele. Que até que bate o martelo, que vai até o STJ, STF, e sair a sentença. Se a sentença tiver transitado e julgado, não tem mais recurso, aí ele é culpado. Ah, mas eu vi que foi ele que atirou. Sim, mas no nosso direito penal, ele tem uma presunção de inocência. Entendeu? É meio maluco isso, mas Entendi. Meio maluco. se ele for, como é que se fala? Se o juiz tratar ele de alguma forma que não tenha respeito ao princípio de inocência, eu posso anular os atos do juiz. O juiz está em suspeição. Se alguém da imprensa ou qualquer outra pessoa tratar ele de outra forma que não seja ainda presunção de inocência, ele pode remover um processo por danos morais, que é um direito individual dele, entendeu? É um direito constitucional dele. Presunção de inocência é um direito individual, e se você desrespeita o direito individual, cabe dano moral. Entendeu? Entendi. Muito louco mesmo. Vamos lá, vamos continuar o de hoje. Tentativa. Assim, nos crimes tentados por não haver sua consumação, ocorrência de resultados naturalísticos, não estarem presentes em regra os elementos resultado, né? E nexo de causalidade. Diz-se em regra, porque pode acontecer que um crime tentado produza resultados que serão analisados de acordo com a conduta do agente e sua aptidão para produzi-los. Exemplo, imagine que Marcelo, visando a morte de Rodrigo, dispare 5 tiros de pistola contra ele. Rodrigo é baleado, fica paraplégico, mas sobrevive. Nesse caso, como o objetivo não era causar lesão corporal, mas se matar, o crime não foi consumado, pois a morte não ocorreu. Entretanto, não se pode negar que houve o resultado naturalístico e nexo causal, embora esse resultado não tenha sido pretendido pelo agente, quando da prática da conduta criminosa. Ou seja, em geral, no crime tentado, você não vai ter um nexo de causalidade entre o resultado, em geral, em tese, entre o resultado e o resultado naturalístico. Mas, em alguns casos, aí esse é o exemplo, você vai ter um nexo e um resultado, que não era o pretendido, mas tem esse nexo. O objetivo era matar, então não morreu, né? Então, não morreu, então eu não tive o resultado que eu queria. Minha ação não tem um nexo com o resultado que não teve o resultado. Mas em relação ao outro crime, a lesão corporal grave, ficou paraplégico, tem entre eu ter dado tiro e ter esse resultado. E aí tem que ver, né, o promotor, qual é o mais, vamos dizer assim, qual o crime que eu vou, vamos dizer assim, denunciar ele. Provavelmente o crime tentado, que provavelmente a pena é maior do que o crime de lesão corporal grave. Né? Aí vai ser o tentado. Na verdade, nem tem como pensar. Acho que o tentado já seria a primeira opção do promotor. O crime consumado, nós já estudamos. Cabe agora analisar as hipóteses de crime na modalidade tentada. Vamos lá. Como disse a vocês, pode ocorrer de uma conduta ser enquadrada em determinado tipo penal, sem que sua prática corresponda exatamente ao que prevê o tipo. No caso acima, Marcelo responderá pelo tipo penal de homicídio, artigo 121 do Código Penal, na modalidade tentada, artigo 14, inciso 2 do CP. Lembrando que a hipótese do tentado ele tem que estar prevista, né? Tem que ter essa possibilidade de ser tentado, né? Tem alguns crimes que não tem a possibilidade de ser tentado. Né? Então, ele vai explicar, não sei se ele vai explicar aqui. Por exemplo, alguns crimes que são de determinada, vamos dizer assim, abordagem, né? Determinado tipo, né? Os tipos formais, os tipos de mera conduta, em algumas situações não tem como você saber se foi tentado. Na verdade, nem tem a possibilidade de tentativa, porque antes da execução dele, está naquela fase de cogitação. Na hora que você exterioriza que há a possibilidade, mas aí já foi o crime, entendeu? Por exemplo, o fato de exigir vantagem para você alheia, né? Em virtude do seu cargo, que aí no caso já não é corrupção, é conclusão, né? O que acontece?
Como é que eu vou saber se você queria exigir, tentou exigir? Só está na sua cabeça ainda de você exigir. Na hora que você exterioriza, fala, você já cometeu o crime. Então não tem a possibilidade do tentar. Entendeu? Que aí tem que é aquilo que a gente estudou. Tem a fase da cogitação, a fase do ato preparatório, do ato executório, consumado e exaurido. Crime, né? É o intercrimes, o percurso que o crime faz. Na cogitação e no ato preparatório. Cogitação e ato preparatório não tem como punir a pessoa, não tem um fato típico aí. No ato executório, é que se a pessoa desistir nesse ato aqui, no terceiro executório, aí é se ela desistir, não. Se por algum motivo ela não concluir, ela tentou. Mas em alguns casos, o ato de cogitação, o ato de preparação só está na mente da pessoa. A execução é o próprio falar. Na hora que ela falou, não tem a tentativa, não tem como ela voltar. Então, muito estranho. Mas é dessa forma que funcionam os crimes formais e de mera conduta. Vamos ver o que ele explica aqui, nesses casos aqui. Como disse a vocês, pode ocorrer uma conduta ser enquadrada em determinado tipo penal sem que sua prática corresponda exatamente ao que prevê. No caso acima, Marcelo responderá pelo homicídio, artigo 121 do Código Penal, modalidade tentada, artigo 2º do CP. Mas, se vocês analisarem, o artigo 121 do CP diz matar alguém. Marcelo não matou ninguém, assim como enquadraram na conduta prevista do 121. Isso é o que chamamos de adequação típica imediata, conforme já estudamos. Ou seja, ele não faz uma capitulação direta ali, é chamada uma tipicidade indireta, né? Tipicidade indireta é você vai enquadrar, aí seria aquele caso, uma vez que você perguntou, aqui é a chamada interpretação, né, analógica, né, uma interpretação extensiva e interpretação. Na verdade, a pessoa tentou matar, mas tem que pegar outros artigos da lei, né? Não é analogia, eu estou interpretando dentro da própria lei. Aí você usa aqueles métodos, né, que a gente estudou de interpretação do direito penal. E essa aqui é o típico caso de interpretação, entendeu? Que o cara não está matando, ele não matou. E aí, como é que eu faço? Deixo de julgar ele? Não, você tem que fazer uma interpretação da lei. Então, você tem que fazer uma interpretação indireta, sabendo que lá no artigo 14, inciso 2, tem a possibilidade de tentativa. Porque se fosse usar só aquela parte lá literal da lei, que também tem interpretação literal da lei, né? Interpretação gramatical, você não ia punir a pessoa, porque não ocorreu o fato, não ocorreu o núcleo penal. Então, por isso que no direito não é só saber ler, assim. Se fosse, não, então... Direito é muito fácil, tem gente que faz a gente chama uma simplificação demais da coisa. Direito é só leitura, só fazer... Não, tem que se debruçar, interpretar, aprender os tipos de interpretação que são possíveis. Então, você aprendeu que uma analogia não pode ser feita para prejudicar o réu. Não é uma interpretação analógica, uma analogia não pode. Então, são esses conceitos, princípios que o operador de direito usa, o juiz, o promotor, o advogado, né? Que aí pega a situação concreta e vê, olha, isso aqui o juiz não pode fazer. Vou defender meu cliente com essa tese aqui, não pode ser feito, né? O princípio é esse, a doutrina, a jurisprudência, os tribunais falam isso, então não é só a leitura ali do que está a letra fria da lei, é a leitura de tudo, do sistema todo, né? Jurisprudencial, doutrinário dos livros, então não é só a lei. Direito não é só a lei, lei é uma parte do direito, é a parte positivada. Tem os costumes, tem a jurisprudência, tem a doutrina, tem outras coisas envolvendo a justiça. O direito, né? Justiça é ainda mais amplo, mas o direito não é lei, né? Senão não precisava nem de, vamos dizer assim, de pessoas fazendo julgamento, só jogar no computador, né? Fazer uma formulazinha lá num sistema e bateu essa palavra, não bateu, então não é. E tem a interpretação na hora ali, real, jurídica da coisa, né, do fato. Continuando, na adequação típica mediada, que ele fez aqui, né, já que ele não matou,
o agente não pratica exatamente a conduta descrita no tipo penal, mas em razão de uma outra norma que estende subjetivo ou objetivamente o alcance do tipo penal, ele deve responder pelo crime. E assim, no caso em tela, Marcelo só responde pelo crime em razão da existência de uma norma que aumenta o alcance objetivo relativo à conduta do tipo penal, para abarcar também as hipóteses da tentativa, que é o artigo 14, inciso 2. Tudo bem, galera? Vamos em frente. Inciso 2 do artigo 14 fala: circunstâncias à lei alheias à vontade do agente. Significa que o agente inicia a execução do crime, mas em razão dos fatores externos, o resultado não ocorre. No caso concreto que citei, o fator externo ali, à vontade de Marcelo, foi provavelmente sua falta de precisão no uso da arma de fogo, socorro eficiente recebido por Rodrigo, que impediu sua morte. Parágrafo único, artigo 14, o seguinte: parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, você pune a pessoa pela tentativa no mesmo valor do crime consumado, né? Ou seja, acho que hoje, não sei, não me lembro não, mas eu acho que é de 6 a 20 anos, sei lá, o homicídio. Teria que ver, eu estou desatualizado, vou começar a memorizar, mas 6 a 20 anos. Ou seja, você pode reduzir de 1 a 2/3 se foi tentado. Mas essa redução tem a ver, logicamente, vai dar lá na frente pelos antecedentes da pessoa, né? Você Tem pode todo um reduzir, esquema, né? diminuir, tem todo o esquema, diminuir, daí você vai fazer uma relação. Por que eu vou reduzir 2/3? Por causa disso. Só vou reduzir 1/3, que esse cara tem mau antecedente. Você tem uma margem aí que não é assim, vou reduzir sempre a mesma coisa. Essa redução de 1 a 2/3 é uma proporcionalidade, né? Então, você vai ver circunstâncias da situação do crime e tal. Então, pode ser 1, que aí é ruim, ou pode ser 2/3, né? Mas não vai responder pelo crime de homicídio inteiro, né? Pela pena total. Vamos lá. Desta forma, o crime cometido na modalidade tentada não é punido da mesma maneira que o crime consumado. Pois, embora o desvalor da conduta, sua reprovabilidade social, seja o mesmo do crime consumado, o desvalor do resultado, suas consequências na sociedade, é menor indiscutivelmente. Assim, disse que o Código Penal adotou a teoria dualista, realista ou objetiva da punibilidade da tentativa. Vamos ver aqui. Em contraposição à teoria objetiva, a teoria subjetiva. Onde é que está isso aqui? A teoria subjetiva, que sustenta que a punibilidade da tentativa deveria estar atrelada ao fato de que o desvalor da conduta é o mesmo do crime consumado. É tão reprovável a conduta de matar quanto a de tentar matar. Para esta teoria, a tentativa deveria ser punida da mesma forma que o crime consumado. Na verdade, adotou-se no Brasil uma espécie de teoria objetiva temperada ou mitigada. Isto porque a regra do 14(2) admite exceções, ou seja, existem casos na legislação pátria em que se pune a tentativa com a mesma pena do crime consumado. O que é a alegação aqui? Que é essa expressão aqui, teoria dualística? Porque é o seguinte, para alguns doutrinadores, não faz sentido você reduzir a pena. Porque a intenção de matar, apesar de não ter sido resultado, do ponto de vista analisando a conduta, você deveria punir o cara. Ele só não matou porque uma circunstância que não tem nada a ver com ele, não morreu a pessoa. Mas não mudou dentro dele a sensação de que ele queria cometer aquele crime. Então ele deveria ser punido pelo crime que ele tentou. Concordo. Só que na teoria que o Brasil adota, não é essa. A teoria que o Brasil adota é, do ponto de vista vamos dizer assim, do ato, do fato típico, realmente não tem dúvida de que a reprovação social do fato da tentativa de homicídio é alta. Mas do ponto de vista do resultado, não ocorreu. Então, ele está falando aqui, a nossa teoria é dualista, ou seja, ele pondera, uma teoria ponderada, dizendo que eu tenho que analisar tanto a intenção quanto o resultado. Se o resultado chegou,
do mesmo ponto que ele teve a intenção, então ele vai responder pelo crime consumado e pelo tamanho da pena do consumado. Se ele tentou, mas não teve o resultado, ou seja, o resultado não foi o esperado, ele vai responder mitigadamente, né? Ele vai responder pelo crime consumado, mais reduzido, né, de 1 a 2/3. Então, assim, é o que a gente adota no Brasil, né? Porque, na verdade, teria que explicar por que tem esses tipos de situações. Porque o objetivo no Brasil do direito penal não é um direito punitivo, vingativo, né? Então, se fosse um direito punitivo, vingativo, a gente ia usar a teoria objetiva, não vai receber a punição, né? Teria que entender... O daqui é qual mesmo, que o irmão falou antes? Aqui a gente entende que o direito ele é um direito ressociativo, prevenção geral, prevenção individual. Tem outros objetivos, né? O objetivo não é punir, vingar. Não é nem na maioria dos países. Mas o objetivo do direito é uma prevenção geral, a característica dele, né? Uma prevenção geral. Ou seja, eu tenho uma legislação e punho as pessoas para que outras pessoas não queiram tomar aquelas mesmas atitudes, né, na sociedade, né? Então, não é uma prevenção geral, não estou ali para punir olho por olho, dente por dente, né? O objetivo de prevenção geral de todo mundo e prevenção individual, né, que a pessoa não volte a fazer aquilo novamente. Prevenção geral é que para quem estava pensando em querer cometer aquilo, né, não vá querer cometer, porque viu que vai ser punido. E aqueles que têm uma noção geral, né, diz, tá vendo? A justiça está funcionando, né? Então tem a prevenção geral e aí tem a prevenção individual, né? O objetivo do direito penal é que eu te puno para que você não volte a fazer aquilo novamente, porque sabe que você vai ser punido. Então é essa a teoria, não é a análise da pena, não é só nesse sentido de não, matou, agora eu vou matar ele. Aí teria que ter pena de morte no Brasil. Vamos lá. Mas qual é o critério? Aqui ele vai explicar o critério. Mas qual é o critério para a aplicação da quantidade da diminuição de 1/3 ou 2/3? Nesse caso, o juiz deve analisar a proximidade de alcance do resultado. Quanto mais próximo do resultado chegar a conduta, menor será a diminuição da pena e vice-versa. No exemplo acima, como Marcelo quase matou Rodrigo, chegando a deixar o paraplégico, a diminuição será menor, possível, 1/3. Pois o resultado esteve perto de se consumar. Entretanto, se Marcelo tivesse errado todos os disparos, o resultado teria passado de longe da consumação, devendo o juiz aplicar a redução máxima. Desculpa. A tentativa pode ser... Aí as conceituações que tem no direito penal tem muito. Vamos lá, conceituações. Tipos de tentativa. Tentativa branca ou tentativa incruenta. Ocorre quando o agente sequer atinge o objeto que pretendia levar. José atira em Maria com dolo de matar, mas erra o alvo. É tentativa branca. Ou seja, não chegou nem perto de ter o resultado. Tentativa vermelha ou cruenta. Ocorre quando o agente atinge o objeto, mas não obtém o resultado naturalístico esperado, em razão de circunstâncias alheias à sua vontade. Exemplo, José atira em Maria com dolo de matar e acerta o alvo, mas, né, Maria, todavia, sofre apenas lesões leves no braço, não vindo a falecer. Então, a tentativa branca não chegou nem perto. A tentativa vermelha, vamos lembrar de sangue, já atingiu a pessoa, mas ela não veio a falecer. Tentativa perfeita. Ocorre quando a gente esgota completamente os meios de que dispunha para lesar o objeto material. José atira em Maria com dolo de matar, descarregando todos os projéteis da pistola, acreditando ter provocado a morte. Vai embora satisfeito, todavia Maria é socorrida e não morre. Ou seja, tentativa perfeita. Ele acha que matou. É o tipo do caso que ocorre em alguns locais que a pessoa assalta, dá um bocado de tiro na vítima lá do latrocínio e abandona na estrada. Aí você acha que a pessoa, ninguém vai socorrer ela vai morrer, jogou ela dentro do mato, numa estrada, distante, e a pessoa consegue sobreviver. A tentativa é perfeita, né?
Tentativa imperfeita ocorre quando o agente, antes de esgotar toda a sua potencialidade lesiva, é impedido por circunstâncias alheias, sendo forçado a interromper a execução. Um exemplo aqui. José possui um revólver de 6 projéteis. Dispara os 3 primeiros contra Maria, mas antes de disparar o quarto é surpreendido pela chegada da polícia militar, de forma que foge sem completar a execução. E Maria não morre. Então, é tentativa imperfeita. Ele não consumou todos os meios por causa de uma circunstância dessa. Daqui é o mais comum, né? É o mais comum. Lembrando que esses conceitos são só doutrinários e servem só para, muitas vezes, para cair em prova, algumas coisas assim. Porque você vai perceber que a branca, que a vermelha é bem parecida com a, né? Com a imperfeita, com a perfeita, né? Que a vermelha você faz, né? E aí a pessoa não morre. Tipo assim, José atira e Maria acerta o alvo, mas todavia sofre apenas lesões leves no braço. Ou seja, uma tentativa vermelha. Tentativa imperfeita você também atirou, só que não, né, por circunstância não finalizou. Então você vê que vai mesclando os conceitos, né? Não é isolada, se é um não é o outro. É possível a mescla de espécies de tentativa entre as duas primeiras com as duas últimas. Incruenta, até coloca aqui, né? Cruenta e imperfeita, incruenta e imperfeita, mas nunca entre elas mesmas. Ao mesmo tempo, cruenta e incruenta, ou perfeita e imperfeita, por questões de lógica. Ou seja, você pode mesclar cruenta e incruenta com as outras duas questões, né? Com a tentativa perfeita e a tentativa imperfeita. Mas nunca mesclar foi tentativa perfeita e imperfeita, né? Porque não tem. Ou você esgotou todos os meios ou não esgotou, né? Vamos lá. Em regra, todos os crimes admitem tentativa. Entretanto, não admite tentativa. Em regra, todos os crimes poderiam admitir tentativa. Mas quais são os crimes que não podem ter tentativa? Então, a gente vai ver aqueles na qual você não pode aplicar a tentativa. Ou o cara fez ou o cara não fez. Ou seja, ou você faz a denúncia, né? Ou faz a denúncia contra ele, ou não faz, porque não existe a tentativa. Se não tem um fato tipo completo. Vamos lá. Crimes culposos. Nestes crimes, o resultado naturalístico não é o querido pelo agente. Logo, a vontade dele não é dirigida a um fim ilícito e, portanto, não ocorrendo este, não há que se falar em interrupção involuntária da execução do crime. Ou seja, o crime culposo não tem tentativa. E vamos lá, rodapé. Todavia, no excepcional caso de culpa imprópria, lembra o que é culpa imprópria? Culpa imprópria é aquela na qual você tinha o dever de agir e não agiu. O crime culposo, né? O crime culposo normal é tipo, foi uma situação, né, em que você, né, estava fazendo uma coisa por causa de imprudência, negligência, imperícia, né? Você acabou cometendo crime. Culpa imprópria é diferente. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ler aqui. Como a gente quis o resultado, mas está recebendo a pena relativa ao crime culposo por questão de política criminal, será cabível a tentativa, pois é possível que a gente tente obter o resultado, por erro evitável. Não consiga e teremos um crime tentado. Como o agente não responderá pelo dolo, mas por culpa poderemos ter um crime culposo em sua forma tentada. Ou seja, seria a culpa imprópria. Teria que voltar. Eu acho que eu expliquei errado aqui. Eu estava explicando a omissão imprópria. A culpa imprópria eu não estou lembrando aqui não. Como é que seria? Vamos voltar rapidamente para não ficar esse lápis aqui. Culpa, crime culposo. Negligência, vamos ver o crime culposo. Cadê? Culpa consciente, culpa imprópria. Vamos ler de novo aqui para a gente entender que o crime culposo não admite tentativa, mas o culposo impróprio, né? A culpa imprópria admite. Então, vamos ver o que é. A culpa própria é aquela na qual a gente não quer o resultado, ou seja, o resultado criminoso. E a culpa propriamente dita pode ser consciente, quando a gente prevê o resultado como possível, ou inconsciente, quando não há essa previsão.
Na culpa imprópria, que é essa que admite a tentativa, o agente quer o resultado, mas por erro inexcusável acredita que o está fazendo amparado por uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. É o caso do pai que, percebendo um barulho na madrugada, se levanta e avista um vulto determinado, sua imediata parada. Com o vulto continua, o pai dispara 3 tiros de arma de fogo contra a vítima, acreditando estar agindo em legítima defesa de sua família. No entanto, ao verificar, a vítima percebe que o vulto era seu filho, de 16 anos, que havia sido escondido para assistir um show de rock, no qual havia sido proibido de ir. Neste caso, embora o crime seja naturalmente doloso, pois o agente quis o resultado, por questão de política criminal, a conduta determina que lhe seja aplicada a pena correspondente à modalidade culposa, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existente, tornaria a ação legítima, não a isenção da pena, quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, agora entendi. Então, nesse caso, admite a tentativa, que é o crime culposo impróprio. Ou seja, você quis o dolo daquilo, mas na realidade acabou cometendo um crime culposo, né? Mas não era em relação à pessoa. Entendi. Mas lá estavam falando, lá não eram os que não admitem? Não era uma lista de não admite, não? É uma lista de que não admite. Não admite a tentativa, mas no culposo impróprio admite. Entendeu? Entendi. É isso que ele está botando a ressalva. O crime culposo, ele não admite a tentativa, mas no culposo impróprio admite a tentativa. Por quê? Porque, na realidade, você quis o resultado, só que você, na realidade, está pensando que existia, na verdade, é um erro. Um excludente de ilicitude, no caso. Não, aí nem excluiu, né? Você vai ser... Não, ele achava que era ele estava parado pela lei porque estaria sendo invadida a casa dele. Só que quando ele veio, é o filho, né? É o filho então, dele. Teoricamente, ele teria um excludente, né? Teria uma excludente achando que seria um bandido, entendeu? Aí acaba que ele responde por... Aí é como se ele não tivesse tido uma certa prudência, né? De ter identificado a pessoa, se era realmente um bandido, né? Não viu, estava escuro. É por isso que é uma culpa imprópria, né? Que, de certa forma, ele agiu com uma certa imprudência. Se eu dando o tiro, não viu se... Não confirmou se era realmente um bandido ali na casa dele, né? Enfim. Que aquela vez, pô, mas vai ser punido? Vai ser punido, né? Crime culposo. Vai ter a redução de 1 a 2/3. Nesse caso, provavelmente vai reduzir 2/3. Né? Não sei. Vamos lá. Apesar que o filho vai ter sido morto, né? E ele vai ter atingido o objetivo, mas em compensação não era o objetivo dele matar o filho. Então, teoricamente, seria 1/3 mesmo. É, culposo impróprio. Na verdade, nem redução de pena, não sei, tem que ver no culposo, é outra coisa. Eu estou falando da redução de pena aqui do tentado. No culposo, a redução ainda é menor. Crime... não sabia, não. Achei que era uma coisa só. Não, tem que ver aqui, acho que não. Tem que ver aqui. Essas coisas realmente assim, de faz pena... sentido. Essas coisas de pena aqui assim, cai, mas muito raramente, sim, é difícil. Imagina ter que decorar todas as penas de todos os crimes. Aí ia ficar muito difícil a prova de direito penal, né? E ficar aquele já é difícil, né? É tanto conceito. Vamos lá. Crime péter doloso. Também não admite a tentativa. Crime péter doloso é aquele que no antecedente você tem o dolo, e no segundo fato típico você tem a culpa. Entendeu? Então, péter doloso... Eu sei, eu lembro da mãe que estrangulou o filho, pensou que ele estava morto, jogou ele no rio e quando foi verificar, a causa da morte foi afogamento e não estrangulamento. Então, ela teve dolo na primeira...
Não, É esse? esse aí é, É o esse. Inter. Hã? Esse é o Vamos que você ler. falou agora, não? É o Não, Inter. Hã? não, acho que esse da mãe, vai falando aí. Esse da mãe é outro conceito. Pra mim, esse era o Inter. Não, esse daí não é o Peter Doloso, não. Ah, Esse Peter aí, Doloso. Ah, tá, Peter entendi. Eu Doloso. achei que Esse era aí o é Inter. o. Esse é o Inter. Não, 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 eu esse acho que é o Peter Peter Doloso mesmo. É o da Peter mãe Doloso aqui. mesmo. Deixa eu procurar aqui da mãe. Não. Deixa eu ter que buscar. Afogamento. É Inter não sei o que, eu acho. Não, esse aqui é outro. Tá bem. Aberratio causa, ou seja, o dolo sucessivo, o erro sucessivo. É o dolo por erro sucessivo. Você queria matar, estrangulou, e aí para esconder o cadáver você jogou na água. Você quis matar e continuou matando. O Peter doloso é diferente. O Peter doloso, ele na realidade, no primeiro caso você tem um crime. O Peter doloso tem um crime com dolo e no segundo você tem um com culpa. Então seria que você quis lesionar, né, o dolo praticar lesão corporal, contudo você usou uma força maior e a pessoa acabou falecendo. Você não queria que ela falecesse, entendeu? Então ele bota aqui, Maria agride Luciana com a intenção apenas de lesioná-la, dolo de praticar o crime de lesão corporal. Contudo, em razão da força empregada por Mariana, Luciana cai e bate a cabeça no chão, vindo a falecer. Mariana fica chocada, pois de maneira alguma pretendia a morte de Luciana. Neste caso, Mariana praticou o crime de lesão corporal seguida de morte, que é um crime Peter doloso. Na conduta inicial, quer dizer, dolo na conduta inicial, mas o resultado obtido na título de culpa sem intenção. Então, na verdade, é um crime Peter doloso. É culposo. É o cara que também, vamos lá, que você roubou sei lá, roubou o carro, né? Não sei se pode no patrimonial ser culposo, mas roubou o carro da pessoa e por algum motivo você bateu, né? Você, sei lá, deu perda total. Em relação ao roubo do carro, você foi doloso. Agora, em relação ao dano ao patrimônio, não foi sua intenção matar. Então, foi meio culpa, imperícia sua de bandido, entendeu? Então, é É um porque Peter você não. doloso. É. O outro é sempre em virtude de imprudência, negligência, imperícia, é culposo. O outro crime, entendeu? Não quer dizer que você não vai responder, mas você vai responder na modalidade culposa, o segundo crime. Entendi. Porque você não tinha a intenção da... Porque eu não estou lembrando aqui um outro exemplo para ficar mais claro aqui. Sempre o segundo é culposo. Tem que entender isso, né? Que ele é culposo. Ah, entendi. Segundo, a gente chama de Peter doloso. Tu até tentou fazer de pretérito. É, foi, por isso que eu ainda confundi de novo. É Peter, é um doloso. Tem que ver o que é em latim Peter, para não esquecer mais. Peraí, passamos. Cadê? Onde é que a gente estava? Tentativa, então a gente está vendo os que não cabe, né? Então temos a os que não tentativa. cabe. Aqui. Então, Peter doloso, neste crime existe o dolo, né? Procedente e culpa na conduta. Quer dizer, vamos lá, Peter doloso. Como nestes crimes existe o dolo na conduta precedente, por isso que é Peter. Precedente, deve ser por causa disso. Peter, que é precedente do dolo. Peter doloso, ou seja, você só tem dolo na conduta inicial. Na segunda você não tinha o dolo da segunda. Então, Então dá para fazer o Peter, então. Então só lembrar, precedente na conduta. Então, Peter doloso, a conduta dolosa é só na primeira parte. E culpa na conduta seguinte. A conduta seguinte é culposa, não se admitindo, portanto, tentativa. Crime unissubsistente. Isso daqui não tinha dado conceito para a gente, mas vamos lá.
Crimes unissubsistentes. O que é o crime unissubsistente? São aqueles que produzem mediante um único ato, são não cabendo fracionamento de sua execução. Assim, o crime é consumado ou sequer foi iniciada a sua execução. Exemplo, injúria. Ou o agente profere a injúria e o crime está consumado, ou ele sequer chega a proferir, não chegando o crime a ser iniciado. É porque tem umas classificações de crime e outras classificações de crime. Por isso que direito penal, às vezes, complica e muita gente tem dificuldade, que é muito conceito para decorar, mas com tempo, muito exercício, muita debate, muita leitura você consegue. Crime unissubsistente é uma classificação também de crime, que o crime só existe no momento de você executa o ato único. Então, ele deu o exemplo aqui de injúria. Quem existe os crimes plurissubsistentes. Toda vez que tem uma teoria no direito penal, é muito engraçado, porque sempre tem a teoria e a contra-teoria, entendeu? O contrafactual, que a gente chama. Tipo assim, tem isso, se não for isso, é o outro, não? Quando não existe isso, é outra situação. Mas ele não sei se ele vai dar o plurissubsistente. Mas se você buscar aqui na apostila, ele não deu esse conceito antes. O que é unissubsistente, o que é plurissubsistente. Mas é uma das classificações também cai às vezes em prova lá, né? Marque certo ou errado. O crime unissubsistente. Mas automaticamente, você sabe que o unissubsistente é um ato único, o plurissubsistente é porque são vários atos, né? Que é de pluralidade. Crimes omissivos próprios. Crimes omissivos próprios é o crime de omissão, né? Então, segue a mesma regra dos crimes unissubsistentes, pois ou o agente se omite e pratica o crime na modalidade consumada, ou não se omite, hipótese na qual não comete o crime. Crime de perigo abstrato. Como aqui também há crime unissubsistente, não há fracionamento da execução do crime, não se admite a tentativa. Contravenções penais. A tentativa, neste caso, até pode ocorrer, mas não será punível, nos termos do artigo 4 do Decreto 3.688 de 41, Lei das Contravenções Penais. Então, caiu na prova. Contravenção penal, existe tentativa? Não. Crimes de atentado ou de empreendimento. São crimes que se consideram consumados com obtenção do resultado ou ainda com tentativa destes. Por exemplo, artigo 352, tipifica o crime de evasão, dizendo evadir-se ou tentar evadir-se. Desta maneira, ainda que não consiga o preso se evadir, o simples fato de ter tentado, isso já consome o crime. Então, ele está dizendo que no crime tentado, porque na própria lei já está dizendo que o tentado é a mesma coisa que o crime. Então, não existe a tentativa para esse crime. Ele botou aqui a expressão literal do 352. Evadir-se ou tentar evadir-se. Ou seja, o tentar já está no próprio núcleo do tipo penal. A tentativa já é o próprio crime. Crimes habituais. Nestes crimes, o agente deve praticar diversos atos habitualmente, a fim de que o crime se consuma. Entretanto, o problema é que cada ato isolado é um indiferente penal. Assim, o agente praticou poucos atos isolados, não cometendo crime, ou praticou os atos de forma habitual, cometendo o crime consumado. Exemplo: crime de curandeirismo, no qual o agente pratica atos isolados, não praticando crime, ou faz com habitualidade, praticando o crime consumado, nos termos do artigo 284 do CP. Então, tem que memorizar. A forma de memorizar melhor é fazendo exercícios. Todos esses crimes você não admite a tentativa, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 crimes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 crimes não admite tentativa, tipos de crime. A grande sacada é tentar montar um mnemônico, né? Que aí você não esquece mais. Depois a gente pensa no mnemônico aí. Então, tentativa acabou. Tentativa, o interesse crime. Agora vamos ver aqui o crime impossível. Um crime impossível. Opa, vou ter tentativa aqui. Vamos lá, crime impossível.
Nos termos do Código Penal, artigo 17, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Como podemos perceber, o crime impossível, tentativa inidônea, guarda semelhança com a tentativa, entretanto, com ela não se confunde. Na tentativa propriamente dita, o agente inicia a execução do crime, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, o resultado não se consuma, artigo 14, inciso 2. No crime impossível, diferentemente do que ocorre na tentativa, embora a gente inicie a execução do delito, jamais o crime se consumaria em hipótese alguma, ou pelo fato de que o meio utilizado é completamente ineficaz, ou porque o objeto material do crime é impróprio para aquele crime. Vamos lá, exemplos. Melhor os exemplos. Vamos lá, exemplos. Imagine que Marcelo pretenda matar sua sogra, Maria. Marcelo chega à sordina de noite, percebendo que Maria dorme no sofá, desfere contra ela 10 facadas no peito. No entanto, no laudo pericial se descobre que Maria já estava morta, em razão de um mal súbito que sofrera horas antes. Neste caso, o crime é impossível, pois o objeto material, a sogra, Maria, não era uma pessoa, mas um cadáver. Logo, não há como se praticar o crime de homicídio em face de um cadáver. No mesmo exemplo, imagine, aí é o tipo do caso aí que você reclamou, lá naquele lá do resultado, aqui você iria punir a pessoa. Entendeu? Você lembra lá do Não, resultado? entendi, desculpa. Vamos lá. Você falou, não, para mim, você falou assim mesmo, você falou que faz sentido a teoria objetiva, porque só o fato da pessoa tentar, ainda que ela não tenha matado, faz com que ela receba a mesma punição do crime que ela estava tentando observar. Só que a gente utiliza a teoria objetiva temperada. Material. Tanto, temperada? Temperada, dual, temperada, que é o seguinte, vamos pegar o nome para não confundirmos. O que a gente usa é o seguinte, cadê? A gente usa a teoria dualística, realista, objetiva da punibilidade da tentativa, né? Se tem a outra teoria, a gente botou aqui embaixo, contraposição à teoria objetiva, em contraposição à teoria objetiva, a teoria subjetiva, que tem essa que a punibilidade da tentativa vai ser a mesma que atrelada ao desfavor da conduta. A que você falou que seria para você adequada é a teoria subjetiva, que eu levo em consideração o agente. O que é que ele quis? Por que subjetiva? Porque é da pessoa, né? Subjetivamente eu quis. Eu não obtive o resultado. Por que no Brasil usa a teoria objetiva? Porque eu vejo a objetividade. Qual foi a intenção? Qual é a intenção? Qual foi o resultado, objetivamente? A intenção foi essa, o resultado foi esse. Não, então vou reduzir, porque o resultado não foi o que ele quis. Né? Quer dizer, foi o que ele quis, mas ele não alcançou o resultado. Essa é a teoria objetiva. O que eu falei agora? Porque agora, no crime possível, se você utilizasse a teoria subjetiva, você iria punir uma pessoa que esfaqueou um cadáver. Porque ele quis, subjetivamente ele quis. Ele não sabia que ela estava morta. Ele não sabia. Então ia punir ele pelo crime de homicídio de 6 a 20 anos, porque ele esfaqueou um cadáver. Porque ele quis matar ela, mas ela já estava morta. Entendeu? Mas nesse caso aí, ele é crime impossível, né? Mas ele vai ser punido? De repente pode ter cometido um crime de menor potencial aí, sei lá, vilipêndio de cadáver, alguma coisa nesse sentido, mas um crime de homicídio ele não cometeu, porque é impossível ele ter cometido. Aí seria a interpretação no caso do crime possível, nesse caso aqui específico que a gente está tendo exemplo, seria uma interpretação gramatical. Como é a interpretação gramatical? Matar. Eu só consigo matar quem está vivo. Gramaticalmente, não tem como tentar matar uma pessoa que está morta. Tá vendo como é a interpretação, mesmo gramatical, ela não é tão simples, porque não é a letra da lei, é semanticamente, uma interpretação gramatical semântica.
O matar pressupõe, na nossa língua portuguesa, que a pessoa tem que estar viva. Já viva. Entendeu? Semanticamente, mato uma coisa que está viva. A palavra M-A-T-A, matar, R, matar, pressupõe semanticamente que você mata coisas vivas. Se a pessoa não está mais viva, ela está morta, então você não consegue matar. Então seria uma interpretação, né? Tipo assim, o cara dando a sentença e dizer, gramaticalmente um crime possível, semanticamente você não tem, porque é impossível você fazer o núcleo do tipo penal. Gramaticalmente também, entendeu? Então vamos continuar aqui. Crime possível. E aí ele diz aqui, nesse caso, o crime é impossível, pois o objeto material sogra não era uma pessoa, mas um cadáver. Logo, não há como se praticar um crime de homicídio em face de um cadáver. No mesmo exemplo, imagine que Marcelo pretenda matar sua sogra a tiros e surpreenda na servidão que dá acesso à casa. Servidão é o chagão, né? O corredor. Entretanto, quando Marcelo aperta o gatilho, percebe que, na verdade, foi enganado pelo vendedor, que o vendeu uma arma de brinquedo. Neste último caso, o crime é impossível, pois o meio utilizado por Marcelo é completamente ineficaz para causar a morte da vítima. Em ambos os casos, temos hipótese de crime impossível. Nesse caso do revólver de brinquedo, também, na teoria subjetiva, você puniria o cara. Porque você puniria pela intenção, ele quis matar, mas impossível ele matar. Achava que estava com a arma, né? Uma arma, mas a arma era de brinquedo, entendeu? A arma era de brinquedo. E fala o seguinte, aqui, ó, no artigo 17, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar seu crime. Ou seja, ineficácia do meio, a arma é ineficaz, ou absoluta impropriedade do objeto. Se a pessoa está morta, como é que eu vou matar ela? Vamos continuar aqui. Na verdade, o crime impossível é uma espécie de tentativa, com a circunstância de que jamais poderá se tornar consumação, face à impropriedade do objeto ou do meio utilizado. Por isso, não se pode punir a tentativa nestes casos, pois eis que não houve lesão ou sequer exposição à lesão do bem jurídico tutelado, não bastando para a punição do agente o mero desvalor da conduta, devendo haver um mínimo de desvalor do resultado. Então, vamos lá. Cuidado. A ineficácia do meio e propriedade do objeto devem ser absolutas, ou seja, em nenhuma hipótese, considerando aquelas circunstâncias, o crime poderia se consumar. Assim, se Márcio atira em José com a intenção de matá-lo, mas o crime não se consuma porque José usava um colete à prova de balas, não há crime possível, pois o crime poderia se consumar. Vamos ver o roda de rodapé aqui. O STJ já simulou o entendimento, por exemplo, no sentido de que a presença de câmeras, dispositivos eletrônicos de segurança e estabelecimentos comerciais não afasta a possibilidade de consumação do crime de furto. Assim, se o agente tenta sair do local com um produto escondido, furto, mas é detido pelas seguranças, não há crime possível, pois havia a possibilidade, ainda que pequena, de que ele conseguisse burlar o sistema e causar prejuízo ao bem jurídico tutelado, patrimônio do estabelecimento. Por que ele bota da câmera? Porque o furto, teoricamente, é você tentar tirar sem que a pessoa veja, né, um objeto. Eu me apropriar de um bem alheio, né, utilizando de que você não veja. Só que se tem câmera, é impossível você não estar vendo. Tipo assim. Mas nesse caso está dizendo que o crime não seria impossível. Você vai punir a pessoa pela tentativa do furto. Porque, a priori, conceitualmente, o furto é eu tentar, né, me apropriar de um bem seu sem que você veja, né? Sem utilizar violência. Eu utilizei violência, eu já avanço para a cometer o crime de roubo, né? Porque se eu usei violência, é roubo. Se eu não usei, é furto. É o mesmo tipo penal, só que um com violência, outro sem violência. Só que esse sem violência é o pressupônio de que eu vou te enganar, você não vai ver eu me apropriar do seu bem. Só que como tem câmera, é impossível você não me ver. Não tem como você não me ver. Mas mesmo assim não é crime possível. Né?
E aí o outro exemplo que ele deu também, que também não é crime possível, a pessoa está com colete, né? Você que está me atirando não sabe que é impossível você me matar, né? Mas eu Mas não sei que é seria impossível. impossível não, né? Porque pode matar, Pode dar atirar na cabeça. também tem esse caso. Poderia atirar na cabeça. Vamos ver aqui. Aí, uma frase final aqui. Como o CP previu a impossibilidade da punição na tentativa inidônea, crime possível, diz que o CP adotou a teoria objetiva da punibilidade do crime, teoria objetiva da punibilidade do crime impossível. Teoria objetiva, tem que decorar esse negócio aqui. Mas a teoria objetiva da punidade do crime possível. Isso porque a gente está lendo só as teorias clássicas. Como eu falei para você, às vezes cai teorias inusitadas. Cai prova de magistratura, Ministério Público. Tem um livro, acho que é uns 200, 300 páginas lá. Teorias inusitadas no direito penal. Cara, e é tudo teoria que já cobrou em prova oral de concurso. Imagina, tu tá lá, o cara te cobra uma teoria que tu... Bem que agora o pessoal já sabe, mas... Fale sobre a teoria mais clássica, fale sobre a teoria da graxa. Você nunca vi. Realmente, é um livro só para ter essas teorias, Teoria inusitada, né? Me chama de teoria inusitada. Deixa eu ver quanto é que falta aqui. Bom, a gente continua amanhã, a gente pode ver a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos ver esses dois aqui. Não, depois é só o resumo. Dá para ir até aqui, vamos lá. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Embora a doutrina tenha se dividido quanto à definição da natureza jurídica destes institutos, a doutrina majoritária entende se tratar de causas de exclusão da tipicidade. Exclusão da tipicidade é não existe fato típico, pois não tendo ocorrido o resultado, e também não se tratando de hipótese tentada, não há como se punir o crime nem a título de consumação, nem a título de tentativa. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A desistência voluntária, o agente por ato voluntário desiste da sequência aos atos executórios. Lembra que atos executórios, mesmo podendo fazê-lo conforme a clássica fórmula de Frank. Vamos lá, na tentativa a gente quer, mas não pode prosseguir. Na tentativa, na verdade, a sua não consumação é por fatos alheios a você. Né? Você, na verdade, quis, mas por fatos alheios você não conseguiu. Na desistência voluntária, a gente pode, né? Mas não quer prosseguir. Ou seja, é o cara que, né, vai dar o tiro, chega ali em cima da pessoa, assim, vai dar o último tiro ali, um tiro na cabeça, diz, não, deixa pra lá, não vou matar esse cara não. Ou seja, isso é o chamado desistência voluntária. Né? Ainda que a pessoa depois venha a falecer, você desistiu voluntariamente. Entendeu? Isso não quer dizer que a pessoa não vai morrer pelo tiro que você já deu, mas você não executou até onde você poderia ter executado. Então, lá, para que fique caracterizada a desistência voluntária, é necessário que o resultado não se consuma em razão da desistência do agente. Ou seja, desistência sua, não é alguém que te puxou o braço, não é alguém que te tirou da situação, não. É você, por livre e espontânea vontade, né? parou. Não é externo. Vamos lá, exemplo. Se Poliana dispara um tiro de pistola em Jason, e podendo disparar mais 5 não faz, mas neste momento assim vem a falecer, Poliana responde por homicídio consumado. Se, no entanto, Jason não vem a óbito, Poliana não responde por homicídio tentado. Não há tentativa, lembre-se, mas por lesões corporais. Ou seja, ela não responde pelo crime, ela responde por lesão corporal. Entendeu? Tá fechado aí o áudio. Não, eu estou relendo aqui para ver se eu entendo, que eu não entendi não, peraí. Se Poliana dispara um tiro de pistola em Jason e podendo disparar mais 5, não faz, este mesmo, assim vem a falecer, Poliana responde por homicídio consumado. Se, no entanto, Jason não vem a óbito, Poliana não responde por homicídio tentado. Não há tentativa. Lembre-se. Por lesões corporais. Mas por lesão corporal. Que a tentativa só existe quando você... Vamos lá explicar. Vamos lá tentar.
Tentar não, quem tenta não consegue. Vamos lá explicar. A tentativa é você quis o resultado. Eu tentei matar Jason, Poliana tentou matar Jason, mas por motivos alheios a ela não conseguiu. Aí ele não morreu, mas não foi porque você não quis continuar, Entendi. mas porque você não conseguiu matar ele. Então aí você responde pela tentativa. Porque se não fosse esses motivos alheios, você ia consumar o crime. Ela desistiu aí, né, no Ela caso. desistiu. Nesse caso aí, ela poderia ter dado mais Desculpa. 5 tiros, ela não deu, então ela desistiu, ela teve uma desistência voluntária. Aí ela não responde pelo crime tentado, ela responde até aonde ela foi, na lesão corporal. Entendi. Que provavelmente é menor do que o crime, né? Provavelmente a pena é menor do que o crime de homicídio. Porque o crime de homicídio e o tentado dele pode ser não, com certeza é maior do que uma lesão corporal, a pena. Vamos lá, no arrependimento. Rapaz, eu fico... Fala. Não, tava pensando aqui, será que o juiz ele avalia tudo isso mesmo? Porque assim, eu, por exemplo, toda vez que eu vejo alguém atirando, tal, essas coisas, o pessoal fala, não sei se nos autos lá vai dar isso, mas tentativa de homicídio, porque a pessoa tentou, né? Mas a tentativa só há quando você tem aqueles vários tipos de tentativa, né? Tem a tentativa perfeita, né? No caso, aquela quando você imperfeita, aquela que você consegue, por exemplo, dispara todos os 6 tiros, né? Então aí o cara de tentativa é porque o cara não morreu ali na hora, né? Pode morrer lá no frente. Às vezes o cara fala tentativa, mas mal chegou no hospital, o cara já morreu, aí já acabou a tentativa. Já se consumou, né? O cara deu tiro lá na rua, lá no bairro dele, mas ali foi tentativa, mas até chegar a ambulância, levar para o hospital de base, já morreu, deixou de ser tentativa. Já consumou. Fala tentativa porque não morreu na hora, não deu tiro na cabeça e o cara já faleceu, já foi homicídio, assim, no momento. Mas o juiz, ele analisa o que é proposto para ele, né? Então, assim, não é que quem analisa, na verdade, quem tem um trabalho maior é o delegado, que vai ter que ouvir todo mundo, analisar, investigar, vai dar um trabalho. O promotor, que vai pegar aquilo ali, vai fazer a capitulação, né, que vai dizer, eu acho que é crime tentado, crime consumado, é o promotor que propõe, e o juiz julga baseado nisso. O juiz ele não faz a capitulação, quem faz a capitulação é o promotor. Pode pedir para emendar e dizer, olha, eu não acho que é isso, eu queria que você emendasse a inicial, sua denúncia e tal. O juiz pode pedir a emenda, então. Que até porque se ele julgar o que está fora do pedido, essa parte da sentença pode ser anulada. Entendeu? Não foi pedido aquilo que... Ele só pode julgar aquilo que foi pedido, só o que está no processo. Entendeu? Então ele fica meio que vinculado aos pedidos das partes. Lógico que não é o que o Ministério Público pediu. Né? Tem a Defensoria Pública, o advogado de defesa, então ele faz uma mescla daquilo ali. Ó. A Defensoria está querendo dizer que é crime consumado e aquilo outro, não sei o que, não sei o que. Aqui já está dizendo que é desistência voluntária. Aí o trabalho é maior do juiz, né? Tentar entender por que esse aqui está dizendo que é tentado, esse aqui está dizendo que é consumado, esse aqui está dizendo que é desistência voluntária, esse aqui está dizendo que na verdade foi tentado, que a desistência voluntária não pune, mas aqui o promotor está dizendo que na verdade não foi desistência voluntária não, foi tentado. Não foi ele que desistiu, foi alguém que fez ele desistir, entendeu? Aí nessa mistura aí que você, não, então, meu entendimento é esse, ou você aceita o que a Defensoria Pública quer, ou aceita o que o Ministério Público quer, entendeu? Ou faz uma mescla dos dois, aceita uma parte e rejeita a outra. Vamos lá. No arrependimento eficaz, é diferente. Aqui o agente já praticou os atos executórios que queria e podia, mas após isso se arrepende, né, do ato e adota medidas que acabam por impedir a consumação do resultado. Imagine que, no exemplo anterior, Poliana tivesse disparado todos os tiros da pistola em Jason. Depois disso, Poliana se arrepende do que fez e providencia o socorro de Jason, que sobrevive em razão do socorro prestado. Neste caso, teríamos o arrependimento eficaz.
Ambos os institutos estão previstos no artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Para que estes institutos ocorram, é necessário que a conduta, desistência voluntária e arrependimento eficaz impeça a consumação do resultado. Se o resultado ainda assim vier a ocorrer, o agente responde pelo crime, incidindo, no entanto, numa atenuante de pena genérica, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. A doutrina entende que também há desistência voluntária quando a gente deixa de prosseguir na execução para fazê-la mais tarde, por qualquer motivo, por exemplo, para não levantar suspeitas. Neste caso, mesmo não sendo um nobre o motivo da desistência, a doutrina entende que a desistência é voluntária. Se o crime for cometido em concurso de pessoas e somente um deles realiza a conduta de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, estas circunstâncias se comunicam aos demais, pois como se trata de hipótese de exclusão de tipicidade, o crime não foi cometido, respondido todos apenas pelos atos praticados até então. O que ele está dizendo aqui? Existe a desistência voluntária, você desistiu antes de concluir, né, todas as possibilidades. Existe o arrependimento posterior, arrependimento eficaz. Né? O arrependimento posterior é depois aqui. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz é você, na verdade, fez todos os atos executórios e depois se arrependeu do que você fez. Você vai lá e socorre a vítima. Né? E aí, se você evitou o resultado, da mesma forma que o arrependimento, né, uma desistência voluntária, o arrependimento eficaz, você só responde pelo ato executado, você não vai responder pela tentativa daquele homicídio. Mas se a pessoa vier a falecer, você vai responder pelo crime. Ou seja, eu disparei a arma de fogo totalmente em cima da pessoa. Né? Se eu não fizer nada e a pessoa não morrer, eu vou responder pelo crime tentado. Se eu não fizer nada, a pessoa morrer, vou responder pelo homicídio. Se a pessoa morrer, eu respondo pelo homicídio. Se eu não fizer nada, e a pessoa não morrer, eu respondo pelo crime tentado, que é o crime, é a pena do homicídio reduzida de 1 a 2/3. Mas se eu, em vez de ficar só olhando, correr, chamar a ambulância, tentar ajudar o cara depois que eu já tentei matar ele, eu estou fazendo o chamado arrependimento eficaz. Salvei a vida dele, o que é que vai ocorrer? Eu vou responder não pelo crime tentado, vou responder pelo que eu fiz até ali. Pode ser uma lesão leve, uma lesão média ou uma lesão grave. Eu não respondo pelo crime de homicídio, porque eu me arrependi, eu não queria mais matar ele, tentei salvar ele. Então eu respondo pelo que eu fiz até ali. Mas se forem várias pessoas que fizeram isso, né? Então, várias pessoas ali dando porrada no cara, dando chute, dando soco, jogando garrafa nele. Se uma das pessoas para tudo aqui, não, ninguém vai fazer isso aqui e tal, vou salvar o cara e tal, chamar a ambulância, todo mundo vai embora. Na verdade, só você ter se arrependido e ter salvado a vida dele vai aproveitar todos os demais, porque é um fato de... É isso que ele acabou de explicar aqui. Arrependimento posterior, para finalizar, a gente faz a revisão. Arrependimento posterior. O arrependimento posterior, esse aqui é muito em prova. Arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Porque o que é eficaz e o que é posterior? Arrependimento posterior, por sua vez, não exclui o crime, pois este já se consumou, mas é causa obrigatória de diminuição de pena. Ocorre quando nos crimes... me esqueci de falar aqui, que no caso do arrependimento eficaz, se a pessoa vier a falecer, você tem um atenuante, que você tentou, né, salvar ela, né? Atenuante genérica. Um arrependimento posterior. O arrependimento posterior, por sua vez, não exclui o crime, pois este já se consumou, mas é causa obrigatória de diminuição de pena. Ocorre quando, nos crimes em que não há violência ou grave ameaça, ou seja, arrependimento posterior no crime que não há violência ou grave ameaça, o agente, até o recebimento da denúncia ou queixa, repara o dano provocado ou restitui a coisa nos termos do artigo 16. Vamos lá. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído à coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa. Denúncia ou queixa é quando o promotor ou queixa, a pessoa vai na delegacia, né?
por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Exemplo, imagine o crime de dano, artigo 63, no qual o agente quebra a vidraça de uma padaria, revoltado com o esgotamento do pão francês naquela tarde. Neste caso, antes do recebimento da queixa, o agente ressarce o prejuízo, ou seja, queixa. O dono da padaria ia na padaria, ia na delegacia. Causado, ele responderá pelo crime, mas a pena aplicada deverá ser diminuída de 1 a 2 terços. Por que tem que ser antes da queixa ou da denúncia? E depois que a pessoa foi na delegacia, aí você não se arrependeu. Você está se arrependendo porque o cara foi na delegacia, entendeu? Você tem que, antes da pessoa ir na delegacia, dizer, não, vou te pagar aqui, toma aqui o valor que eu quebrei aqui o negócio. A pessoa nem te denunciou, porque pode ocorrer até do cara dizer, não, então nem vou dar parte, que a gente chama, né? Nem vou dar parte desse cara, deixa pra lá. Mas mesmo assim, se ele for dar parte, você já não responde totalmente pelo crime, já tem uma redução de 1 a 2 terços. Veja que não se aplica o instituto se o crime é cometido com violência ou grave ameaça. A doutrina entende que, se a violência for culposa, pode ser aplicado o instituto. Assim, se o agente comete lesão corporal culposa, violência culposa, e antes do recebimento da queixa paga todas as despesas domésticas da vítima, tipo um acidente de trânsito, presta todo o auxílio necessário, deve ser aplicada a causa de diminuição da pena. No caso, ou seja, um acidente de trânsito, bateu o cara de moto, não foi um acidente culposo. Você vai lá e paga todas as despesas, depois a pessoa vai lá e tenta te faz uma queixa na delegacia dizendo que você estava porre, não sei o que, só o fato de você já ter pago todas as despesas já diminui sua pena de 1 a 2 terços. No caso de violência imprópria, a doutrina se divide. A violência imprópria é aquela no qual não há violência propriamente dita, mas a gente reduz a vítima em possibilidade de defesa, tipo a mordaça e amarra a caixa da loja do crime de roubo. Parte da doutrina entende que o benefício pode ser aplicado, porém parte entende que não pode. O arrependimento posterior também se comunica aos demais agentes ou coautores, igual o arrependimento eficaz. A doutrina entende ainda que, se a vítima se recusa a receber a coisa ou a reparação do dano, mesmo assim o agente deverá receber a causa de diminuição da pena. O quanto da diminuição da pena, 1 terço a 2 terços, irá variar conforme a celeridade com que ocorreu o arrependimento e a voluntariedade deste ato. Vamos sintetizar isso tudo. O quadro abaixo, então amanhã a gente vê esse quadro aqui, tem esse mapa mental. Ok. Então, tu entendeu aí, arrependimento posterior não tem que ter grave ameaça, quando a gente fala da revisão, tem que ter violência nem grave ameaça, né? E você tem que ser voluntário, tem que ir lá e reparar o dano. Se a pessoa não quiser receber, não, eu não quero, vou para a delegacia, não quero não. Você bateu meu carro, né? Se quebrou o vidro do meu carro aqui, eu não quero não. Aí só o fato de você ter oferecido já mostra, você consegue ir lá no Pode delegado, reduzir, né? manda lá na delegacia dizendo, doutor, eu quis pagar aqui e não quis receber. Manda registrar no boletim de ocorrência para depois você, né, ganhar o benefício de 1 a 2 terços. Então, amanhã a gente faz a revisão e continua, se Deus quiser, vamos acabar essa semana, essa apostila aqui. Hoje é terça-feira, Okay. Terça. Estamos na metade dela aqui. Deixa eu parar aqui a gravação.